Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra e comigo sempre ele, meu amigo Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia? Saudações cavalarianas, Artibo, a todos os nossos ouvintes. Bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Muito bem, e você que está ouvindo este PHM, você está com muita sorte. Porque nós vamos falar hoje sobre sorte no campo de batalha, né, Mac? Exatamente, o dedinho do imponderável. Aquelas coisas que deveriam ou não acontecer e por algum motivo, seja um golpe de sorte, seja coisas inexplicáveis, seja, segundo a sua explicação preferida, o dedinho divino, as coisas acontecem, né? E daí, acontecido é a história. Acontecida a história e bom para quem ganhou, né? Bom para quem ganhou, bom para quem estava do lado certo do cano. É isso aí. Mas essa pauta que nós estamos fazendo hoje de sorte, ela começou, na verdade, com uma discussão dentro do Clube dos Generais sobre uma ação que ocorreu ali em maio de 41, com o afundamento do Bismarck, o principal, o grande orgulho da Marinha Alemã, da Marinha de Superfície Alemã. E o ponto ali de sorte que foi discutido era o seguinte: o principal ponto que acabou causando a derrota do Bismarck foi um dos ataques aéreos feitos a partir do porta-aviões inglês, o HMS Ark Royal, com os antiquados Swordfishes, que eram biplanos ainda da época da Primeira Guerra, todos eles carregando o seu torpedinho, e que estavam atacando o Bismarck, e um dos torpedos acertou o leme, danificou uma parte dos propulsores e do leme, e deixou o Bismarck devagarzinho rodando igual um gatinho retardado, quando tá velhinho, sabe? Fica rodando. É verdade, eu tive uma cachorrinha... Já embebedaram um peru antes de matar o bicho pra fazer, né? É a mesma coisinha. A gente tinha uma cachorrinha em casa, e ela ficou muito velhinha, 16, 17 anos de idade. E, tadinha, cega, surda, muda, tá se arrastando. E ela ficava só andando em círculos, assim. Eu lembro dela. Você lembra da manchinha? Você lembra da manchinha? Ela ficava andando em círculos, não sabia o que ela queria fazer. E foi assim que o Bismarck ficou. E aí, né, a frota inglesa louca para vingar o Hood, que havia sido afundado pelo Bismarck algumas semanas antes, desceu o cacete e acabou colocando o Bismarck em situação de derrota total, né? Ele foi a pique, depois até existia essa... Ainda tem essa polêmica aí, se foi os fogos ingleses ou se foi a própria tripulação que afundou o Bismarck, né? É, porque existem algumas explosões claro, de dentro para fora, né? Uhum. Se você, amigo, procurar no YouTube, tem uma reportagem do James Cameron, o mesmo que achou o Titanic também achou o Bismarck. E tem, inclusive, cenas e submarinas do que sobrou do Bismarck. Mas a questão aí era o seguinte: foi uma sorte grande ter acertado o Bismarck com o seu Swordfish, com o seu torpedinho, ter acertado exatamente o leme? E a discussão foi essa, de que foi, não foi, e na minha opinião não foi, e na opinião de algumas pessoas lá, foi uma grande sorte, etc. O que você acha, Mac? Cara, eu acho que a discussão é válida, tá? Porque, até como foi levantado no grupo, o Bismarck era um alvo enorme, né? Então, você pensar em fogos navais a quilômetros de distância, com a tecnologia de 1941, um navio balançando, andando para frente, né, atirando, acertar o outro, já é uma baita vantagem, né? Mas não é sorte isso. Né? Isso é tecnologia, isso é treinamento. Mas né? Treinamento mais ou menos, né? Tem que ver o raio de dispersão de fogos. Assim, você exatamente com a mesma medida calculada, dá 3 tiros, onde é que esses tiros vão parar? Assim, a balística... Então, no momento do tiro, muda bastante. Isso para fogo naval. Então o tiro que afundou o Hood, que caiu dentro do paiol dele, também foi uma puta sorte do caralho. Eu acho que acertar o barco em qualquer lugar, ok, fogo intencional. Acertar o paiol de pólvora... Através da porta que dava acesso... aí, peraí, aí tem o dedinho do imponderável lá,
podia acertar, sei lá, qualquer lugar do deck, podia acertar a torre, podia acertar... Não, acertou a porta do paiol de pólvora. Aí... mas né? eu acho que no caso do Bismarck teve coisa... O Bismarck não, o Bismarck teve o camaradinha voando aquele teco-teco lá, qual é o Swordfish. nome do piloto? Não, do piloto... existe algumas... Tinha anotado. Bom, tem um monte de gente. Tem o John Moffat. Tem o Moffat que fala que acertou, tem o Godfrey Fawcett, tem o Ken Patterson, todos eles falam que... Exatamente. Que acertaram, mas... Mas aí o pau tava pegando todo, o cara conseguiu raspar a barriga do teco-teco dele na água, o outro tripulante se debruçou para fora do avião para ver se o torpedo não ia bater na crista da onda para desviar a rota, e no momento certo, quase batendo com o avião no Bismarck, soltaram o torpedo e acertaram a traseira do negócio. Nessa situação... Isso é treinamento, cara. Isso é treinamento. Isso não tinha como errar o Bismarck àquela distância. Né? Ali o golpe de sorte seria da tripulação do Bismarck se esse cara errasse o tiro. É que a sorte foi colocada de que a sorte foi ter acertado exatamente o leme. Porque outros torpedos acertaram o Bismarck e não houve nenhum tipo de dano sério ao navio, porque ele tinha uma grande... uma blindagem muito boa, né? A blindagem do Bismarck era excelente. Mas teve coisas que foram muito mais com cara de sorte nesse episódio do que ter acertado o leme com o torpedo. Sim, concordo contigo. Né? Por exemplo, primeiro localizar o Bismarck em tempo ruim, no único buraco entre as nuvens que tinha naquele momento. Pois é, já estava acontecendo a perseguição, o Bismarck conseguiu fugir. Sim. E daí lá para as tantas, o Catalina voando, avistou por um buraquinho de nuvem justamente o Bismarck. Como assim, né? Aí não tem treinamento. Aí, né? Isso é sorte. Pra quem acredita, Deus botou o dedo na nuvem, ou deu aquela sopradinha e falou, olha ali os alemão. Pega os caras e bota no fundo. Ou pra quem não acredita, é sorte. Tem um buraco de nuvem justamente no ângulo de visada da tripulação do Catalina para avistar o Bismarck. Aí, para um pouco. Aí tem... Era um Catalina com tripulação americana. Sim. Catalina Outra coisa, né? Toda perseguição britânica, daí um Catalina americano me visualiza o Bismarck. Qual é, né? Eles estavam baseados na Irlanda, saíram para fazer a busca e localização do Bismarck e acharam, né? Você, meu amigo, lembra-se do caso do Malaysia Airlines lá, que caiu no meio do Pacífico, do Índico, sabe-se lá onde, nunca acharam nem resto dele? Então, conseguiram achar o Bismarck no meio do Mar do Norte. Exatamente. Em movimento, aquela porcaria, tentando se esconder. Tentando se esconder num buraco de nuvem, num tempo ruim. Isso é sorte. Isso é sorte. Acertar o Bismarck o torpedo não é sorte. É treinamento. Obviamente, puxa vida. Foi que detalhe, né? Pegou justamente o leme, danificou o leme e o Bismarck ficou lá de rodinha, esperando ser finalizado, né? Até mais ou menos, porque da distância que o pessoal soltou o torpedo, mirando na traseira especificamente do Bismarck, ou ia pegar no leme, ou ia pegar no propulsor, ou ia pegar em qualquer outro pedaço de lata ali, que ia dar problema. Que você vê as laterais do navio eram todas muito bem blindadas, mas como é que você vai blindar um leme, né? Como é que você vai blindar a hélice de propulsão? Não tem como. Não tem o que fazer. Então baixar o Swordfish lá e botar o seu na reta, com aquela nuvem de fogo de artilharia, amigo, caindo ali em volta, mais todas as antiaéreas do Bismarck disparando tiro para tudo quanto é lado. Aí é three balls, cara, não tem... O Bismarck acabou com a munição de antiaérea dele nesses ataques aéreos do Ark Royal, com os Swordfishes. Acabou. Foram até o fim da munição antiaérea dele, não tinha mais. Chegou uma hora que acabou. Mas aí situação dessas, tu já tá jogando pinico, lampião, né? Manual de instrução, passa a coisa do lado, você tá jogando bota. Quando acabou já tinha acontecido, já haviam acertado o leme e o Bismarck ali estava só esperando o momento de beijar o fundo do mar. Apesar dessa discussão toda, a gente tem outros exemplos de sorte ou treinamento, né? Sim, coisas no limite. No limite do ridículo, no limite da tecnologia. Alguns é um limite do ridículo aqui também. Então, tem essa situação do Bismarck, gerou toda essa discussão. Não é sorte, é treinamento. Pau no cu do Bismarck.
E agora a gente vai falar um pouquinho de alguns outros pontos, né, Mac, que você puxou, que, né, sorte, não é sorte, como é que funciona esse negócio aqui? Pois é. O primeiro, como a gente comenta sempre, que a gente gosta muito do século XIX, vamos lá para o XIX. Vamos para o XIX. Dia 9 de maio, putz, acabamos de falar de 1941, que foi um ano merda para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e agora a gente vem para 9 de maio, né? Olha que coisa, Marinho. Que beleza. Só que de 1864, pleno desenrolar da Guerra Civil Americana, o general nortista, unionista, yankee, John Sedgwick, tirava sarro de alguns dos seus soldados por se atirarem no chão cada vez que os atiradores confederados abriam fogo. Olha só que homem, que corajoso, não? Pois é. Não, é que a situação era a seguinte, ele estava coordenando, estava ajeitando o fronte ali, e era equipes de artilharia, né? Então, teoricamente, a distância era muito longa até a posição de fogo dos confederados. Uhum. Então, segundo algumas testemunhas, ele teria dito: o quê? Homens rastejando desse jeito por causa de tiros isolados? O que é que vocês vão fazer quando toda a linha deles abrir fogo? Eu tenho vergonha de vocês, eles não acertariam um elefante a essa distância. Que interessante. Pois é. Nesse momento a Dona Morte parou para pensar um pouco, coçou o queixo ossudo, falou: não, tá, estamos numa guerra, deixa passar. Os confederados estavam disparando rifles Whitworth com raiamento hexagonal. Para quem quiser pesquisar, é muito interessante esse formato hexagonal interno do cano. É uma tecnologia muito, muito interessante para a época. E disparavam eles a uma distância que variava aí de 700 a 900 metros de distância desse general. Era o limite previsto tanto para a construção do armamento, quanto pela própria tecnologia, né, da época. Sim. Não tinha muita previsão. Pega hoje um militar, aí para quem nos ouve, que é militar das Forças Armadas, força regular, não vale sniper, né? Mas pega o teu fuzil de serviço, bota um melão a 900 metros de distância, com toda a tecnologia que você tem hoje de projétil, de armamento, de pontaria do negócio, e tenta acertar esse melão a 900 metros, para saber o tamanho do rolo que esse pessoal estava metido. Então, de repente, outros projéteis voando felizes, fazendo aquele barulhinho típico do Whitworth, que era com a munição rodando bastante para dar estabilidade, né? E alguns soldados se atiraram no chão de novo, por conta desse fogo esparso passando, né? E o general mandou de novo: eu sinto vergonha de vocês rastejando desse jeito, eles não acertariam um elefante a essa distância. Daí a Dona Morte, que estava por ali, achou demais, 2 vezes tirar sarro dela, né? Não rola. Não rola. E daí um tiro pegou debaixo do olho esquerdo do general, um disparo calibre .451. Morreu? Morreu. Morreu chato, um tiro de 45 debaixo do olho esquerdo. E sabe-se que pelo menos 5 soldados confederados reclamaram a autoria do tiro. Por quê? Tava com o generalzão bonito de pé lá, era o tiro ao alvo, né, cara? Era tiro ao alvo, tava todo mundo atirando nele, o bicho de pé, tudo bem, 900 metros. Não sei se alguém estava realmente esperando acertar, tá? A 900 metros em 1864. Mas o fato pegou, né? Pegou no olho dele. Então fica aí a critério para o nosso ouvinte pensar: foi sorte, não foi, é treinamento? Claro que eles tinham treinamento, porque esses atiradores confederados são considerados os primeiros snipers dos Estados Unidos, né? Então, ok, eram caçadores, estavam acostumados a tiro, mas 900 metros de distância no olho esquerdo do general, vai uma distância. Mas acertou, né? Acertou. O que interessa é isso, né? Alvo no chão, exatamente. Interessa alvo isso. No chão, sem conversa. E a gente tem mais uma aqui, Mac, do Czar Pedro contra uma fortaleza sueca. Isso, a gente tira tanto sarro de russo, de vez em quando eles acertam uma boa, assim. Olha só que beleza. Isso, mas faz tempo, né? 1703, o Czar Pedro resolveu cercar e tomar a fortaleza sueca de Nyenskans. Ó, que bonitinho. Nyenskans. Parabéns. Obrigado, treinei ontem. Nada de errado, né? Ele tomou a fortaleza e no dia seguinte uma força naval sueca, que não sabia disso, chegou para trazer reforços e suprimentos para a guarnição que deveria estar cercada e não rendida.
o comando sueco mandou ali 2 navios como força de reconhecimento para ver se algum russo em terra, né, eles não sabiam que já estavam na fortaleza, teria condições de atacar. Mas aí bateu um ventinho meio estranho e os navios ancoraram numa ilha perto da fortaleza. Isso a gente está falando de uma batalha fluvial, para situar assim. Então tinha uma ilhazinha de canto ali, vento esquisito, vamos parar, vamos passar a noite aqui. Aí que os russos viram isso, desceram da fortaleza, pegaram os botezinhos a remo, tranquilamente se aproximaram em silêncio, escalaram os barcos suecos em silêncio, tocaram foda-se, combateram e capturaram os 2 navios. Tudo isso enquanto o comando sueco observava puto dentro das calças, porque o vento forte ainda impedia qualquer ação de resgate. Então eles viram os 2 navios serem tomados, a fortaleza segura e nada a fazer, só esperar o vento para voltar. Tinha ninguém olhando esses russos chegar, cara? Tinha, o tempo todo. De novo, me lembra a situação do general Santana quando foi capturado pelas tropas do general Houston na guerra hispano-americana. Na hispano-americana, na guerra Estados Unidos e México. A princípio, quem estava observando não era a tripulação desses 2 barcos que foram capturados. Eles só descobriram a invasão na hora que os russos já estavam dentro do barco. Aí fudeu, né? Sim, mas depois começou o rolo, tudo foi assistido pela força sueca que estava lá, para socorrer a fortaleza. Que maravilha, né? A sorte dos russos por causa do vento, né? Tá aí, o ventinho dá uma ajuda, né? O ventinho deu aquela ajudadinha, deu aquela sortezinha para os russos se darem bem. Os russos se fizeram... Você fala que os russos não fazem coisa boa, eles fazem sim, cara. Que nem em 89, quando dissolveram a União Soviética. Foi uma coisa boa. A história russa pré-soviética, porque eu não vou dar o braço a torcer para falar do soviético aqui, eles têm vários episódios muito bons na história militar. Então a gente tira sarro de russo por esporte mesmo. Mas a história militar russa é muito legal, muito rica, muito interessante. E tem um mérito que os soviéticos tiveram de dar tanto sarrafo nos nazistas. Então, né? Nem tudo é desgraça para o soviético. Nem tudo é desgraça. A próxima que a gente tem é sobre o grande, gigantesco Império Mongol. Né? Pois é, o maior império da história, se a gente considerar território contínuo, né? Eu acho que eu acho que o Império Britânico era maior, mas era espalhado, né? Isso, exatamente. Mas em território contínuo, o Império Mongol foi o maior império da história. Então, para ter parâmetro aí do leste europeu até o sudeste asiático, quase tudo foi domínio mongol. Numa faixa de tempo que vai ali, que evolui de 1206 até 1368. Numa dessas empreitadas de expansão, o Kublai Khan mandou uma cartinha para as autoridades japonesas, exigindo formalmente que o Japão se tornasse vassalo ou enfrentasse uma invasão mongol, que todo mundo na época já sabia que não era boa coisa. Como o povo japonês nessa época já era muito educado, aparentemente, a carta não teve resposta. Eu imagino o tipo de xingamento antes de resolver que não iam responder essa carta. Né? E eles iniciaram os trabalhos de fortificação e quem invadiu o Japão invade. Tentar a sorte aí que o azar é certo. Finalmente, em 1274, a invasão veio com 20 mil soldados mongóis apertados em 500 navios. Do lado japonês, eles tinham armamento defasado, uma estrutura militar que não viu uma guerra há mais de 50 anos. Então, todo mundo de furico na mão esperando o que viria. Esperando os mongoloides, quer dizer, os mongóis chegarem. Os mongóis virem com ódiozinho no coração. Corações peludos desembarcando no Japão. A previsão não era boa. Aí o que veio, na verdade, foi uma tempestade e um furacão. Que beleza. Tempestade chegou, pois é, os mongóis resolveram fazer uma retirada, só que fazer uma retirada em 1274, com o navio à vela, não é um negócio muito ágil. Não. Daí o furacão pegou a frota no meio do caminho e destruiu quase tudo. Então, mais um ponto pro vento, né? Ou pro imponderável, ou pro acaso. O famoso vento divino, né? O vento divino, o kamikaze, que é aí até hoje parte do imaginário da cultura do Japão. Aí os mongóis, que não ficaram felizes, lançaram uma nova invasão em 1281. Alguns aninhos depois, aí, não vou mais fazer conta aqui no PHM, com cerca de 100 mil homens. 7 anos depois, Mac. Muito obrigado. Encontraram fortificações japonesas pesadas em toda a costa. Aí
tá tudo fortificado, vamos esperar uma brecha, né? Para poder entrar, para poder invadir. Ficaram nos navios. E adivinha o que aconteceu? Furacão neles de novo. E daí acabou e os mongóis desistiram de tentar invadir o Japão, porque cada vez que eles chegavam lá, dava um furacão na cabeça da frota mongol. Deixa pra lá esse negócio. Realmente isso tem uma carinha de sorte e de falta de conhecimento de meteorologia, né? Pois é, ainda tem isso, né? Será que não se resolveria isso, ou não se evitaria isso, tentando uma invasão em outro período do ano? Não sei se era viável. Aí, algum ouvinte que tiver um pouco mais de conhecimento da arte da guerra dos mongóis, por favor, nos ajude, porque no momento me falta informação sobre as condições meteorológicas dessas tentativas de invasão. Exatamente, mas falando em Japão, tem a Batalha de Tsushima, que a gente já fez um PHM sobre Tsushima. Exatamente. Né, onde russos se deram mal novamente. E que teve um casinho de sorte aí no meio desse confronto, né, Mac? Teve um casinho de sorte que a gente pegou rapidinho aqui, porque Tsushima é sensacional, né? Os russos viajaram meio planeta para tomar um saco de porrada lá do lado do Japão. O coraçado japonês Fuji já tinha uma dúzia de buracos em todas as partes do navio durante a batalha. Só que um deles acertou um dos depósitos de munição, né? Próximo de uma peça de fogo ali, que me fugiu agora o que era exatamente o negócio, mas acertou lá a munição. Acontece que a munição não explodiu. O que pegou fogo foi algumas cargas de detonação que eram separadas dos projéteis ali. Aí, 8 mortos, fogo controlado, segue o jogo. O Fuji continuou combatendo e ainda teve a capacidade de afundar o encoraçado russo Borodino. Então não adianta atirar na gente, acertar a nossa munição, a gente não vai afundar, a gente vai afundar vocês. Não tem assunto. Dos 855 tripulantes do Borodino, só um sobreviveu para contar como é que foi o incidente. Lembremos aí que em 1905, né, como a gente falou do Bismarck, dois navios em movimento, um acertar o outro já é uma façanha e tanto. Mas acertar a munição do navio e a jossa não explodir, cara... Esse é top, hein? Esse é top cagada. Esse é top, assim, sorte gigantesca, porque não tem jeito. A munição não explode. Muito azar, cara. Não, a munição... No cano da arma você tava. A munição não explodiu porque ela tinha treinamento para não explodir. Eu tô aqui, né, convencida que eu tô batalhando por uma causa maior, eu só vou pegar um fogo de leve aí, esperar o pessoal chegar com o extintor de incêndio e deixa quieto. Exatamente. Então, eu quero mandar um recadinho. O Rokossovski, isso aqui é sorte, tá? Acertar o leme do Bismarck não é sorte, não. Tá? Só pra você saber. Recado interno do Clube dos Generais. Recado interno do CG. E tem um último aqui que é bom, o cara, né, ele passou um bocado aqui, hein, Mac? Pois é, esse daí eu não sei bem se é sorte ou se é azar. Daí eu deixo pra quem estiver ouvindo a gente decidir e chegar às próprias conclusões. O caso é do sargento Joe Kiyomiya. Vamos de novo. Eu acho que é Kiyomiya. Kiyomiya? Será que é Kiyomiya? Eu acho que é por causa desses dois Os aí, pra dar um som de U. Pode ser então. Né? Se alguém conhece língua navarro e quiser dizer para nós se é Kiyomiya ou Kiyomiya, nos avise, por favor. A gente deixa o nominho dele lá na página do CG. Sem dúvida nenhuma. Mas diga o que o Sr. Joey... vamos facilitar, né? Vamos facilitar. O que aconteceu com o Joey? Vamos facilitar o Joe. O Joe foi capturado pelos japoneses em 1942, quando as Filipinas foram invadidas pelo Japão e botaram MacArthur para correr, aquele negócio que a gente falou num desses últimos PHMs nossos aí. Isso. Do Cagadas Militares Americanas. Após a captura, o Joe fez parte da Marcha da Morte de Bataan e viu centenas de prisioneiros sendo forçados a cavar suas sepulturas antes de serem executados e botar para uso as sepulturas que eles tinham cavado, né? Por algum motivo, seja pela aparência dele ou pelo nome, ele foi mandado para um campo de prisioneiros no Japão, nas ilhas principais do Japão. Os japoneses acharam que ele era nipo-americano, né? Olho mais puxado, um nome que, né, poderia lembrar ali japonês, e levaram para lá. Só que ele era navarro,
né? Ele era indígena americano. Maravilha. Então, todos os dias ele foi espancado, torturado, pouca comida, aquele procedimento que a gente conhece dos campos de prisioneiros japoneses aí. Então ele falava da existência de indígenas americanos, mas os japoneses pareciam não entender. Na cabeça dos japoneses, pelo menos na cabeça dos japoneses que estavam, né, mantendo ele preso, nos Estados Unidos só tinha gente branca e negra. Indígena não passava, não estava dentro do imaginário japonês ali. Sim. Então, depois que os japoneses ficaram sabendo dos códigos Navarro para transmissão de mensagens, deixamos aí uma nota de protesto para aquele filme do Nicolas Cage, tá? Protesto. No próximo PHM de filme bosta a gente vai colocar aquele filme dele. Os japoneses voltaram a um interrogatório violento na base da porrada e do choque e de tudo, né? Exatamente. Só que o Joe não sabia da existência desse código, apesar dele ser navarro e para ele não fazia sentido. Então ele foi exposto a gravações, a transmissões desses códigos. Ele ficou assustadíssimo, né, por reconhecer a própria língua nativa dele na gravação, só que para ele nada daquilo que estava sendo falado fazia sentido, e ele explicava isso para os japoneses, e os japoneses não queriam saber, e os meses de tortura foram passando e não deram resultado nenhum para os japoneses. Como a gente sempre fala aqui no PHM, sempre dá para piorar uma situação que já está ruim. Sempre. O campo onde o Joe estava preso ficava em Nagasaki. Ele estava lá quando a bomba explodiu. Desculpa a risada, gente. É muita. É muita sorte, é muito azar do cara. Daí vem o azar. O cara estava em Nagasaki no momento da bomba atômica. Ok. O lado sorte dele. Ele estava sentado, escorado numa parede da cela que não sofreu o impacto da luz e da radiação direta. Então a parede oposta que ele estava sentado fritou com a onda, né? Deu aquela cozinhada que a gente vê algumas fotos com as silhuetas da sombra das pessoas que estavam andando na rua. Então ele estava na parede oposta, ele não foi atingido por esse baque. E 3 dias depois, autoridades japonesas passaram lá pelo campo e libertaram ele, soltaram, deixa que vai se virar aí porque a gente não tem mais o que fazer. Bom, sobreviveu. Após a guerra ele voltou para território navarro e viveu até 1997. Que coisa, hein? O cara sobreviveu a 43 meses de captura pelos japoneses. Tortura, espancamento. Greve de fome. Tentou se matar com greve de fome, mas daí os japoneses começaram a bater mais nele. Por causa da greve de fome, ele achou por bem voltar a comer e não morrer na porrada, né? E daí viveu tranquilamente aí até os seus 77 anos, se não me falha a memória, no ano de 1997. Que cara, que azarado, hein? Ou que sortudo, né? Que sortudo, aí fica pro nosso ouvinte decidir, porque no final das contas sobreviver a tudo isso que o cara sobreviveu, né, tem o seu mérito também. Tem o seu mérito. Muito bem, meu querido Mac, esse é o nosso Partículas de História Militar de hoje. Excelente, hein? Excelente essas pequenas historietas aqui. Sim, e se o nosso ouvinte souber de mais histórias que poderiam estar no nosso rol aqui de sorte na guerra, de coisas inusitadas, inesperadas, manda pra gente por e-mail aí, contato@clubedegenerais.org. Já agradeço a todo o pessoal que está mandando mensagens por e-mail, tanto pela página, contato@clubedegenerais, ou diretamente pra gente, ou pelas nossas redes, pelo YouTube, pelo Facebook, até tem gente já entrando em contato pelo Instagram. Eu esqueci de uma coisa, Mac. Opa! Eu precisava mandar um abraço. Mande um abraço. Precisava mandar um abraço pro meu amigo José Heraldo Vogan, querido Poker Boy, que está sempre ouvindo a gente também no carro. A gente fez aquele PHM de retrospectiva e eu fiz a cagada de me esquecer de agradecer. Ele está sempre ouvindo, está sempre comentando comigo. E um beijão para você, Radinho, e um beijo para Carol também. Maravilha, agradecimento especial no PHM Sorte na Guerra, que coisa boa. Que maravilha. Então é isso, agradecimento a todos os nossos ouvintes, entrem em contato com a gente. Pode ser que a gente não responda na hora, ou leve alguns dias ou semanas, desculpa aí quem está esperando a resposta, porque essa fase de virada de ano aí, janeiro, é tenso. É cruel. Mas logo a gente já volta a responder tudo bem rapidinho.
Então, início de fevereiro a gente consegue botar tudo em dia aí. Mas obrigado e continue mandando mensagem para nós. Maravilha, gente. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau.